Introdução à ventilação mecânica. Quarto ano do curso de Medicina. Módulo respiratório. Responsabilidade da disciplina de especialidades pediátricas. Iniciaremos falando sobre as indicações clínicas da ventilação mecânica. Em seguida, discutiremos brevemente o que está por trás dos números que iremos aplicar nos controles dos ventiladores. Falaremos um pouco sobre consumo de oxigênio, da produção do dióxido de carbono, das trocas gasosas ou hematose, e dos valores normais de oxigênio e dióxido de carbono no sangue. Na terceira parte, serão explicados, de uma forma simplificada, os componentes principais de um ventilador pulmonar mecânico. Depois disso, aprenderemos quais os parâmetros mais importantes que deverão ser regulados no aparelho. Na parte final, serão apresentadas algumas funções especiais, que são usadas quando queremos usar um ventilador para fins terapêuticos, além da função de suporte ventilatório vital. Quando, como e por que um indivíduo chega à situação de precisar de um ventilador pulmonar mecânico para continuar vivendo? Como devemos proceder quando uma pessoa nos procura com uma queixa de falta de ar? Certamente, existem diversas abordagens. Vamos dar um exemplo. Podemos, inicialmente, dividir as possíveis causas dessa dispneia em causas pulmonares e causas extrapulmonares, isto é, que estão fora dos pulmões. As causas pulmonares, mais citadas, são as dispneias, por insuficiências ventilatórias, e as dispneias, por insuficiência respiratória. As insuficiências ventilatórias mais conhecidas são a obstrutiva e a restritiva. As insuficiências ventilatórias obstrutivas podem ser agudas, como a asma brônquica, ou crônicas como o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. Essas duas últimas condições costumam ser chamadas, em conjunto, de doenças pulmonares obstrutivas crônicas. As insuficiências ventilatórias restritivas englobam as fibroses intersticiais, por pneumoconioses, como a silicose, mas podem também ser causadas por fibroses pós-pleurites, como na paquipleuris. Além dessas causas obstrutivas e restritivas, a insuficiência ventilatória pode ocorrer por falha nos centros respiratórios do tronco cerebral e incapacidade de mover adequadamente a musculatura respiratória. A falha nos centros respiratórios leva ao que se chama perda do drive respiratório e pode ser causada por drogas, traumatismos, acidentes vasculares encefálicos, ou compressão desses centros por tumores. A incapacidade de mover o diafragma ou os músculos da parede torácica pode ser causada por traumas raquimedulares, neuromiopatias ou drogas, como bloqueadores neuromusculares. Agora, vamos para as insuficiências respiratórias. Elas podem ser subdivididas em difusional, ou distributiva. Na insuficiência respiratória difusional, ocorre problema na membrana alvéolo-capilar. Problema este, que dificultará a difusão de gases de um lado para o outro. Como exemplos, podemos citar as insuficiências respiratórias agudas relacionadas às septicemias, traumas pulmonares, ou por inalação de vapores tóxicos. As insuficiências respiratórias distributivas podem, também, ser subdivididas em shunt pulmonar, ou espaço morto. O shunt pulmonar ocorre porque algumas áreas dos pulmões deixam de ser ventiladas, porém, continuam sendo perfundidas. O sangue,
que perfunde, não encontrará oxigênio e, nem terá para onde despejar o dióxido de carbono. A atelectasia pulmonar é o principal exemplo. No espaço morto, ocorre o inverso, isto é, algumas áreas dos pulmões deixam de ser perfundidas, porém, continuam ventiladas. O ar é renovado nos alvéolos, mas não há passagem de sangue para se aproveitar disso. O tromboembolismo pulmonar e a hipertensão pulmonar primária são exemplos. Além destas causas clássicas de dispneia, isto é, problemas obstrutivos, restritivos, difusionais ou distributivos, podemos ter causas que estão fora dos pulmões. Como exemplos, temos o edema agudo dos pulmões e os hipofluxos pulmonares, causados pelo estado de choque ou infarto do ventrículo direito. Apesar de causarem o mesmo espaço morto fisiológico do tromboembolismo, o estado de choque circulatório e o infarto do ventrículo direito precisam ser conduzidos, conjuntamente, com outras medidas terapêuticas, fora da esfera da pneumologia. As retrações cicatriciais pós-queimaduras, a cifoescoliose grave e a esclerodermia, são exemplos de processos que podem causar grave restrição ao movimento da caixa torácica. Um outro grupo de causas extrapulmonares, que causam muita dispneia, envolve os portadores de cardiopatias congênitas cianogênicas, como a tetralogia de Fallot, atresias tricúspide ou pulmonar, transposição dos grandes vasos e troncos arteriosos. Vamos falar um pouco de consumo de oxigênio e da produção de gás carbônico. Afinal, o objetivo da aula é falar, justamente, de um aparelho que irá pôr e tirar gases dos pulmões, para fornecer oxigênio e retirar dióxido de carbono. O equivalente metabólico, muito estudado pelos metabologistas, refere-se ao gasto de oxigênio durante o repouso. Na atividade cotidiana leve, costumamos usar de 2 a 4 equivalentes metabólicos. O equivalente metabólico é abreviado como MET. Um MET equivale ao gasto de 3,5 ml de oxigênio, por minuto, por cada quilograma de peso corpóreo. Num homem com 70 kg de peso corporal e 170 cm de estatura, equivaleria a 245 ml de oxigênio por minuto. Ele precisaria estar sentado, sem mexer nenhum músculo, a não ser aqueles envolvidos na ventilação. Também precisaria estar com temperatura corporal normal. Os substratos mais utilizados para a produção de ATP, durante o repouso, são a glicose e os ácidos graxos. A reação da glicose com oxigênio resulta em dióxido de carbono, água e 36 ou 38 moléculas de ATP. Nessa reação, entram 6 moléculas de oxigênio e são produzidos 6 moléculas de dióxido de carbono. Como uma molécula grama de qualquer gás, sempre ocupa o mesmo volume, o volume de dióxido de carbono produzido será igual ao volume de oxigênio consumido. A relação entre esses dois volumes será de 1 para 1. A reação de uma cadeia de ácido graxo com o oxigênio também produz dióxido de carbono, água e ATP. Porém, serão necessários 9 moléculas de oxigênio para produzir aquelas 6 moléculas de dióxido de carbono. Isto acontece porque não há oxigênio na cadeia de ácido graxo. Quanto maior a participação das gorduras em relação à glicose, menor será a relação entre os volumes de dióxido de carbono produzido e de oxigênio consumido. Numa dieta balanceada normal, essa relação, chamada de quociente respiratório, estará por volta de 0,8. No jejum, cairá para 0,6.
O consumo de 1 ml de oxigênio, por um indivíduo de 70 kg de peso corpóreo, seria de 245 ml por minuto. Caso o quociente respiratório esteja em 0,8, a produção de dióxido de carbono deverá ser de 196 ml por minuto, ou seja, 80% dos 245 ml de oxigênio. Por outro lado, um quociente respiratório de 0,6 corresponderia à produção de apenas 147 ml por minuto de dióxido de carbono. Vamos continuar com um quociente respiratório de 0,8. O indivíduo em repouso estaria consumindo 245 ml por minuto de oxigênio e produzindo 196 ml por minuto de dióxido de carbono. Esta quantidade de dióxido de carbono precisa sair do corpo a cada minuto. Isto quer dizer que a cada minuto, 196 ml de dióxido de carbono precisam difundir do sangue venoso e penetrar nos alvéolos pulmonares, para serem exalados para o ambiente. O espaço, para onde o dióxido de carbono precisa difundir, chama-se capacidade residual funcional. A capacidade residual funcional é formada por dois volumes pulmonares. O volume residual, que é aquele que, normalmente, não sai dos pulmões. E, pelo volume de reserva expiratória, que é aquele que sai, quando exalamos tudo que é possível, além do volume corrente normal. Para o dióxido de carbono difundir, do sangue venoso, para os alvéolos, é preciso existir um gradiente de concentrações. A quantidade de dióxido de carbono, que difundirá para os alvéolos, em 1 minuto, precisa ser, exatamente igual àqueles 196 ml do quociente respiratório de 0,8 que falamos anteriormente. Não se pode retirar nem mais e nem menos. Precisam ser exatamente 196 ml. Mas, quanto de dióxido de carbono existe nos sangues venoso central e arterial? A resposta pode ser obtida através da realização de gasometrias. O sangue arterial costuma ser colhido na artéria radial, numa seringa heparinizada. O sangue venoso central, ou misto, exige a colocação de um cateter, de preferência, no átrio direito ou, melhor ainda, na artéria pulmonar. É este sangue venoso central ou misto, que contém o dióxido de carbono que deverá difundir para os alvéolos. A importância da coleta do sangue venoso, nesse ponto, reside no fato dela conter a mistura dos sangues venosos que vêm de todas as partes do corpo, incluindo o próprio coração. A medição é feita num aparelho que existe em qualquer bom laboratório de análises clínicas. A amostra arterial deverá dar um valor próximo de 40 mm de mercúrio, de pressão parcial, de dióxido de carbono. A amostra venosa deverá conter 46 mm de mercúrio, de pressão parcial, de dióxido de carbono. Uma pressão parcial de dióxido de carbono, no sangue arterial, menor do que 35 mm de mercúrio, irá sugerir a ocorrência de uma ventilação pulmonar excessiva. Essa hiperventilação poderá acarretar uma alcalose e resultar numa alcalemia respiratória. Por outro lado, uma pressão parcial de dióxido de carbono, no sangue arterial, maior do que 45 mm de mercúrio, poderá sugerir a ocorrência de uma ventilação pulmonar deficiente. Essa hipoventilação poderá acarretar uma acidose e resultar numa acidemia respiratória. A concentração de dióxido de carbono, ou a sua pressão parcial, na mistura gasosa que ocupa a capacidade residual funcional, pode ser medida através de um aparelho chamado capnógrafo ou capnômetro.
Existem aparelhos dos mais variados tamanhos. A medida, feita no final de uma exalação, seria exatamente igual ao valor da pressão parcial de dióxido de carbono, no sangue arterial, se não existisse nenhum espaço morto fisiológico. Na realidade, todas as pessoas apresentam espaço morto fisiológico e o valor da pressão parcial de dióxido de carbono, medido pelo capnógrafo, no final da exalação, costuma ser 3 a 5 mm de mercúrio abaixo do valor da pressão parcial, desse gás, no sangue arterial. O espaço morto anatômico ocupa cerca de 150 ml, num adulto de tamanho médio. Na expiração, ele é enchido por gás alveolar, cheio de dióxido de carbono, e pobre em oxigênio. No início de uma inspiração, os pulmões estão, apenas, com a capacidade residual funcional, de 2.300 ml. O volume corrente acabou de ser expulso, e o espaço morto anatômico está com 150 ml, do mesmo gás da capacidade residual funcional. O teor de dióxido de carbono, dentro dos pulmões, deverá ser o mesmo, daquele medido, pelo capnógrafo, na parte final do volume corrente, que acabou de ser exalado. Assim, deverá haver 5,263% de dióxido de carbono no gás da capacidade residual funcional. Em termos de volume, deverá haver 121,053 ml de dióxido de carbono nos 2.300 ml da capacidade residual funcional. O espaço morto anatômico também deverá ter, igualmente, os 5,263% de dióxido de carbono, ou, em termos de volume, 7,894 ml desse gás, nos seus 150 ml de volume. Esse dióxido de carbono fazia parte do terço final do gás que foi expulso dos alvéolos na última expiração. Após a inspiração dos 500 ml de volume corrente, os 150 ml do espaço morto anatômico voltarão para os alvéolos. O volume de dióxido de carbono, de 7,894 ml, que estavam nesses 150 ml do espaço morto, se somará ao dióxido de carbono que já estava na capacidade residual funcional. Somente os 350 ml finais do volume corrente inspirado não apresentarão nenhum teor de dióxido de carbono. Após a entrada do volume corrente, o volume pulmonar subirá para 2.800 ml. A soma dos volumes de dióxido de carbono que estavam na capacidade residual funcional e no espaço morto anatômico será de 128,947 ml. Esse volume, de dióxido de carbono, representariam 4,605% dentro dos 2.800 ml, do volume pulmonar, pós-inspiração. Numa pressão atmosférica de 760 mm de mercúrio, tal porcentagem corresponderia a 35 mm de mercúrio. Essa quantidade baixa, de dióxido de carbono, dentro dos alvéolos, no final da inspiração, irá permitir a difusão desse gás, do sangue venoso, para dentro dos alvéolos. Agora, estamos no instante, em que a expiração irá começar. Após a difusão do dióxido de carbono, do sangue venoso, para os alvéolos, o teor desse gás deverá voltar de 4,605% ou 35 mm de mercúrio, para os 5,263% ou 40 mm de mercúrio. Nesse momento, os pulmões ainda estarão com um volume de 2.800 ml.
os 2.300 ml da capacidade residual funcional e os 500 ml do volume corrente. É importantíssimo lembrar que, nesse momento, o espaço morto anatômico, de 150 ml de volume, está cheio de um gás sem nenhum teor de dióxido de carbono. Não tem nenhum dióxido de carbono, porque era a parte final do volume corrente inspirado, que não conseguiu chegar até os alvéolos e ficou parado nesse espaço morto. O restante do volume corrente, correspondente a 350 ml, estaria dentro dos alvéolos, misturados com o gás da capacidade residual funcional. O teor de dióxido de carbono, nesses 350 ml restantes do volume corrente, seria igual à do restante do gás alveolar, da capacidade residual funcional, ou seja, 5,263%, correspondentes a 18,421 ml de dióxido de carbono. Está aí a resposta. Um indivíduo, em respiração normal de repouso, eliminaria 18,421 ml de dióxido de carbono, a cada ciclo respiratório. Os primeiros 150 ml, do volume corrente, seriam expirados, sem conter nenhum dióxido de carbono. Mas, os 350 ml restantes, sairiam com a mesma composição gasosa do gás da capacidade residual funcional, ou seja, com 5,263% de dióxido de carbono. Distribuindo-se o dióxido de carbono, igualmente, nas duas partes do volume corrente, a sua concentração média seria de 3,684%. Nas condições apresentadas, para manter a homeostase, e eliminar exatamente a quantidade produzida, de 196 ml, de dióxido de carbono, o indivíduo precisaria respirar 10,64 vezes por minuto. Nem mais, nem menos. Alguns parâmetros necessários para a regulagem dos ventiladores já foram falados, desde o começo desta aula. O volume corrente e, agora, a frequência respiratória. O tamanho do volume corrente, provavelmente, já estava incluído, no projeto original, para criar o primeiro ser humano. Não há muito o que discutir. Segundo as especificações do projeto, o volume corrente deveria estar em torno de 6 a 8 ml por quilograma de peso ideal. O peso ideal é aquele que está relacionado à estatura do indivíduo. Para um indivíduo do sexo masculino, estimamos o peso ideal, subtraindo-se 100 da estatura em centímetros. Para as mulheres, consideramos 90% do valor, dos homens, da mesma estatura. Por exemplo, uma mulher com estatura de 170 centímetros deverá ter um peso ideal, calculado, de 63 kg. Parte-se da premissa que os pulmões não crescem quando um indivíduo engorda. Por isso, o volume corrente é baseado mais na estatura do que no peso real. Da mesma forma, o volume do espaço morto anatômico também mantém uma estreita relação com o tamanho do paciente. Ele ocupa cerca de 30% do volume corrente. Consequentemente, somente 70% do volume corrente chegará aos alvéolos. Como vimos, a frequência respiratória de um adulto mediano, em repouso absoluto, deverá estar em torno de 10 ou 11 ciclos por minuto. No entanto, existem faixas de normalidade para tudo quanto é parâmetro fisiológico.
A pressão alveolar normal de dióxido de carbono pode ir de 35 até 45 mm de mercúrio, ou de 4,605 até 5,921% de uma pressão atmosférica de 760 mm de mercúrio. O volume corrente pode ir de 6 até 8 ml por quilograma. O espaço morto anatômico pode ir de 130 até 180 ml. E assim por diante. Assim, a frequência respiratória, mais adequada para um determinado indivíduo, pode ir de 10 até 20 ciclos por minuto. Por exemplo, um adolescente de 13 anos, com 70 kg de peso corporal e 170 cm de estatura, pode requerer estas frequências mais elevadas. Agora, com os conhecimentos desses parâmetros ventilatórios e gasométricos, poderemos discutir as indicações de uma ventilação mecânica, de um modo mais concreto. Aqueles indivíduos com quadro clínico de insuficiência ventilatória ou respiratória, poderão ser avaliados, mais objetivamente, através de algumas mensurações clínicas e laboratoriais. Este quadro mostra frequências respiratórias, volumes correntes, capacidades vitais e forças inspiratórias máximas. À esquerda vemos os intervalos de normalidade e, à direita os limites inadequados para sustentar trocas gasosas normais. Indivíduos incapazes de realizarem volumes correntes maiores do que 3 ml por quilograma de peso corpóreo, seja por fraqueza, obstrução ou restrição, tendem a elevar a frequência respiratória. No entanto, volumes correntes que, praticamente ventilam somente o espaço morto anatômico, tornarão essas frequências desesperadas, totalmente inúteis, servindo apenas para produzir fadiga muscular. O colapso ventilatório seria iminente, sem o suporte mecânico. Este quadro mostra um aspecto diferente. Aborda a oxigenação. Um indivíduo pode entrar em frenesi ventilatório, sem ter problema nenhum envolvendo o dióxido de carbono. Nas insuficiências respiratórias difusionais, a dispneia pode estar sendo provocada pela hipoxemia. A pressão parcial de oxigênio, muito baixa, no sangue arterial, poderá mostrar isto objetivamente. A diferença alvéolo arterial de oxigênio pode mostrar, também objetivamente, os problemas com a difusão. A gravidade das insuficiências ventilatórias pode ser medida, através da pressão parcial de dióxido de carbono, no sangue arterial. Medições simultâneas, da pressão parcial de dióxido de carbono, no sangue arterial e, nos gases exalados, permitem calcular a relação entre os tamanhos do espaço morto e do volume corrente. Esta relação aumenta bastante, nos quadros de tromboembolismo pulmonar e, podem predizer o momento onde o colapso ventilatório será iminente. Uma vez determinada a necessidade de um suporte ventilatório mecânico, o paciente deverá ser ajudado com dispositivos manuais, do tipo balão válvula-máscara. Ou, numa emergência, por insuflação através de um cateter, liberando alto fluxo de oxigênio. No entanto, a conduta mais sólida será colocar o paciente em suporte ventilatório mecânico, através de um ventilador pulmonar. Nas próximas figuras, vamos montar um ventilador pulmonar fictício. Essa montagem lúdica será interessante para entender os componentes principais de um ventilador pulmonar. Por enquanto, para vocês, o ventilador pulmonar mecânico será, apenas, uma caixa misteriosa com 2 buracos, para conectar coisas. Para começarmos, precisaremos procurar esta coisa, dentro das dependências do hospital. Vulgarmente, esse objeto é chamado de bico de oxigênio. Porém, tecnicamente,
devemos chamá-lo de posto de utilização de oxigênio medicinal. Existem normas técnicas internacionais rígidas, que determinam como essa coisa deverá ser construída e utilizada. Quando aquele pino central, de cor branca, for empurrado para dentro, o posto de utilização deverá liberar 90 litros por minuto de oxigênio, com uma pressão de 3 atmosferas e meio. Um outro objeto que precisaremos procurar é o fluxômetro de oxigênio. É importante frisar que precisa ser de oxigênio, pois existem fluxômetros para outros gases como, por exemplo, o ar comprimido medicinal, que não irão funcionar num posto de utilização de oxigênio. O fluxômetro é um equipamento, para gasoterapia, que serve para regular e extrair fluxos precisos, do posto de utilização. Para fazer isso, ele possui um parafuso, com uma rolha metálica cônica na ponta. Quando totalmente apertado, o parafuso fará a rolha ocluir totalmente a saída do oxigênio. Aqui temos uma figura da rolha, vedando completamente a saída do oxigênio. A rolha é chamada tecnicamente de válvula de agulha. Quando o parafuso é girado, no sentido anti-horário, a válvula de agulha será puxada do local onde estava assentada. O oxigênio começará a sair pela fresta criada. A quantidade de oxigênio que sai poderá ser controlada, girando o parafuso num sentido ou outro. O oxigênio que sai, através do assento da válvula, será dirigido para a base de um tubo cônico, transparente. Dentro do tubo existe um objeto, aparentemente esférico, que é arremessado para cima, pelo fluxo de oxigênio. Esse objeto é chamado, tecnicamente, de flutuador de nível. O flutuador de nível irá parar, num determinado ponto, dentro do tubo cônico, quando a força de arremesso ficar igual à força-peso que o atrai para baixo. O construtor deixará gravado, no tubo transparente, o valor do fluxo, correspondente a cada parada. Esta calibragem é feita a uma pressão barométrica de 760 mm de mercúrio e uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Os valores são lidos em litros por minuto. Além do posto de utilização de oxigênio e do fluxômetro de oxigênio, também precisaremos de um tubo com formato de T. Para adultos, um conector em T, para gasoterapia, deverá ter 22 mm de diâmetro. Agora, vamos montar a engenhoca. A saída do fluxômetro de oxigênio deverá ser conectada a um tubo corrugado. A outra extremidade, do tubo corrugado, deverá ser conectada a uma das extremidades do tubo em T. Uma outra extremidade, desse tubo em T, deverá ser conectada ao paciente, através de uma máscara facial, tubo de intubação ou traqueostomia. Ao abrir o fluxômetro, você terá uma surpresa desagradável. O paciente não será ventilado. Nenhum oxigênio encherá os pulmões do paciente. Todo o oxigênio, liberado pelo fluxômetro, será perdido pelo terceiro orifício, do tubo em T. Para resolver o problema, será preciso ocluir esta terceira extremidade do tubo em T. Agora, sim. Todo o fluxo de oxigênio, liberado pelo fluxômetro, será dirigido para as vias aéreas do paciente. Para acompanhar o enchimento dos pulmões, podemos colocar um medidor de pressão, em algum ponto, próximo ao paciente. Isso é feito, através de um aparelho chamado de manômetro. Vixe! Peraí. Agora, sim. Se tudo estiver correndo, como esperado, a pressão, nas vias aéreas deverá subir, conforme os pulmões vão sendo enchidos. Será possível, até, construir um gráfico da pressão nas vias aéreas, em função do tempo.
Após deixar a pressão das vias aéreas subir até 10 ou 15 centímetros de água, é melhor abrir tudo, para evitar a explosão dos pulmões. Após a abertura, tanto o gás dos pulmões, como o gás que continua saindo do fluxômetro, escaparão para o ambiente. Com o esvaziamento dos pulmões, a pressão nas vias aéreas irá cair, até chegar a zero. Nesta animação, podemos ver o conjunto fundamental de gráficos de monitoramento da mecânica ventilada.
O reinício da insuflação é conhecido como ciclagem S-INS. Existem 4 maneiras diferentes de se fazer a ciclagem INS-ES. As ciclagens por pressão, por volume, por tempo e por fluxo. A ciclagem por pressão está, praticamente, abandonada. A ciclagem por volume é, ainda, usada em muitas máquinas. No entanto, a ciclagem por tempo é a forma mais utilizada, na atualidade. A ciclagem por fluxo é a mais recente e é usada somente em determinados tipos de pacientes. A regulagem de uma ciclagem por tempo começa, geralmente, através da escolha de uma frequência respiratória. Lembram, ainda, daquelas considerações sobre a produção e eliminação do dióxido de carbono. Para facilitar a memorização, vamos agrupar os seres humanos em 4 faixas etárias: neonatos, lactentes, crianças e adultos. Neonatos têm de 0 a 28 dias de vida. Lactentes têm de 28 dias a 2 anos de vida. Consideraremos crianças, as pessoas de 2 a 12 anos de idade. Os adolescentes e idosos estão incluídos na faixa dos adultos. O limite inferior das frequências respiratórias, para cada faixa, será a tabuada de 10. Lembram dela? O limite superior será obtido, somando-se 10 ao valor do limite inferior. A única exceção ocorrerá, na faixa dos neonatos, na qual, soma-se 20, ao invés de 10. Uma vez definida a frequência
Agora, vamos realizar alguns exercícios para fixação do conhecimento. Quais os valores que devem ser ajustados no ventilador para um adulto rígido com 70 kg de peso corporal e 170 cm de estatura? Pelo que aprendemos, o peso ideal para esse adulto é justamente o seu peso real, isto é, 70 kg. O volume corrente deverá ser de 6 a 8 ml por quilograma de peso ideal. Vamos usar um valor médio de 7 ml por quilograma. 70 vezes 7 dará 490 ml. A frequência respiratória deverá ser de 10 a 20 ciclos por minuto. Os ciclos deverão durar de 3 a 6 segundos, dependendo da frequência escolhida. A relação ins-eis ideal para um adulto é de 1 para 2. Em outras palavras, 1/3 da duração do ciclo deverá ser usado para a inspiração. Assim, o tempo inspiratório será de 1 a 2 segundos. A fração inspirada de oxigênio deverá ser ajustada, inicialmente, para 50% e reduzida para 30% ou 40%, se a gasometria arterial mostrar que a pressão parcial de oxigênio equivale a 5 vezes a porcentagem de oxigênio. O gás inspirado deverá estar totalmente saturado a 37 graus Celsius. Qual seria a idade de uma criança rígida, com 20 kg de peso corporal? Pelas tabelas, deve-se tratar de um pré-escolar com cerca de 5 ou 6 anos. Uma regra, fácil de memorizar, diz que o peso deve ser igual à idade multiplicado por 2, e acrescentado de 8 a 10 kg. O volume corrente, de 7 ml por quilograma de peso corporal, deverá resultar em 140 ml. A frequência respiratória, para uma criança, deverá estar entre 20 e 30 ciclos por minuto. Os ciclos respiratórios deverão durar 3 ou 2 segundos, conforme a frequência respiratória escolhida. A relação poderá ser de 1 para 1 ou 1 para 2, mas,